Fala, meus amigos são paulinos, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal nesta quinta-feira, trazendo aí essas últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte do Equipe F, onde Plihal representou a torcida são paulina, falando as verdades em relação à administração de Casares e as dificuldades que o clube teve nessa temporada. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. São Paulo não conseguiu fazer nada. Sim, São Paulo muito apático para jogar. Não, muito e o Grêmio, que é um time que tem dificuldade de se impor, tomou conta de muito fácil. É muito fácil explicar. Perguntar uma coisinha para você. Por que tirou o melhor zagueiro? Essa substituição realmente não deu para entender. Por que o melhor zagueiro do São Paulo saiu no intervalo, entrou o Lucas, aí o São Paulo acabou. E deixou o Sabino jogando em linha de 4. Às vezes que o Sabino jogou melhor, sempre em linha de 3. Né? Todos nós gostamos do Lucas e muito. Mas tá com muita dificuldade de voltar. Mas o Lucas não consegue dominar a bola. Os caras já estão dominando. Ele põe a bola no pé, os caras já estão roubando a bola dele. Sim. A bola nem chega nele, os caras já estão... A impressão que dá, Pascoal, é que ele está inseguro. Ele está numa rotação. A impressão e são os relatos de quem é próximo a ele. A impressão que dá é que ele está inseguro, que ele não está se sentindo bem. A rotação dele também está muito abaixo. Mas ele está inseguro de acelerar e estourar o jogo. E por outro lado, o técnico está vendo que o time não dá nenhum tipo de resposta e bota, teoricamente, o melhor jogador do time em campo para ver se alguma coisa acontece. E não acontece, o time fica ainda mais exposto. Todos os jogos que o São Paulo com o Crespo mudou o esquema durante a partida, saiu dos 3 zagueiros para a linha de 4, deu ruim. Sim. Sem exceção. Não, eu acho que a linha de 3 zagueiros para o São Paulo, ela é necessária. Sim. Ela é necessária. Até pela quantidade de desfalques que o São Paulo tem, onde o São Paulo tem hoje menos desfalques é na zaga. Né? Então, povoa o time com os zagueiros que tem, que são bons jogadores. Agora, gente, vem cá. Duro ver o São Paulo jogar. Mas é muito fácil explicar essa apatia. Pascoal, o São Paulo ainda tinha um gásinho na semana passada, na semana retrasada, né? Porque a gente teve data FIFA, naquela partida contra o Fortaleza no Castelão, tanto que, mesmo com inferioridade no número de jogadores, venceu a partida. Venceu por 2-0, né? O Fortaleza, tendo perdido o Rigoni aos 20, 21 do primeiro tempo. Depois, o jogo contra o Palmeiras, ali acho que é um divisor de águas. O São Paulo estava ganhando 2-0, não vou nem falar da questão da arbitragem, mas perder do jeito... Não é nem que empatou o jogo, né? Em 19 minutos. Perdeu depois do primeiro tempo que fez, né? Ali desarmou completamente e, por outro lado, a direção passa a pior mensagem possível, e aí o Zé pode falar melhor do que ninguém aqui, quando no mês de novembro, que é sempre um mês decisivo, para o bem ou para o mal, para um time de futebol, aluga o seu estádio para shows o mês inteiro. São Paulo vai fazer mais 10 jogos no Brasileiro, né? Sim. Em casa, só mais um, contra o Bahia. Vai jogar na Vila, né? Depois são 2 jogos já confirmados na Vila Belmiro, um deles só com o Flamengo, e talvez faça mais um no Morumbi, mas é pouco provável. Quando você, no mês mais importante do calendário, abre mão de jogar no seu estádio, na sua casa, que mensagem que você passa para os seus jogadores, Você não tá nem aí, que é bufufa. E que você não acredita neles. Isso. Mas a desmobilização vem antes disso, né? A desmobilização da temporada do São Paulo, ela não é por causa disso. Mas isso acentua. Nesse momento, muito por causa disso. Isso acentua. A gente falava que... Eu acho que eu estive aqui com vocês... Vender jogador à torta direita. E eu acho que eu estive aqui com vocês no dia seguinte da derrota para a LDU, ou 2 dias depois. E a gente falava aqui sobre o risco, até pela maneira que o São Paulo se relaciona com a Libertadores e com os desfalques e tal, o risco que tinha de o ano do São Paulo acabar depois da Libertadores. E é o que está acontecendo. E aí, essa medida da diretoria, ela ajuda a esse clima de fim de feira se salvar. Enzo Pac, a gente vai até colocar uma tela no ar que tem a ver com isso que você acabou de dizer. Se todo ano, quando você perde a Libertadores, você baixa a guarda, eu também acho. Não. Porque ganhar a Libertadores, ainda mais com o elenco do São Paulo, sem dúvida. É a exceção da exceção da exceção. Mas era previsível que isso podia acontecer. Mais do que previsível. Para mim, o São Paulo facilitou a vida da LDU. O São Paulo doou os gols na altitude e doou os gols em casa. E não fez a penca de chance que teve pra fazer. Lá perdeu 4. Aqui também. Gente, por que não fez? Quantos bons finalizadores o São Paulo tinha nesses 2 jogos? Faltou qualidade. O São Paulo perdeu os 3 centroavantes por ligamento cruzado. Mesma razão. Teve a chance de trazer alguém na janela. Não trouxe ninguém. Aí teve 500 chances, não botou nenhuma. É verdade, faltou qualidade, não tá machucado. Mas o Luciano perdeu 2 gols lá, claríssimo. Que é ainda um bom finalizador. Não, isso. Mas tava numa fase terrível. Era o único. Não, São Paulo tem vários problemas. Problemas administrativos, problemas financeiros.
o azar, aí eu fico sempre na dúvida até que ponto a gente pode chamar de azar ou não essa incidência brutal de lesões. Tudo isso foi minando o ano do São Paulo. E aí a gente vê esse clima de fim de feira agora. Crespo ontem fala, acontecem coisas inacreditáveis. A gente já vai colocar essa fala do Crespo, questões também políticas, porque a eleição só acontece no final do ano que vem e a mobilização desde o primeiro semestre de 25, portanto quase 2 anos, você desfoca do futebol e vocês também sabem muito bem que futebol hoje em dia é o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Se você não fizer o máximo, você não tem nenhuma chance. Ainda mais com as questões internas, né? Porque se fosse só uma disputa com quem tá no poder hoje, com quem tá fora... O presidente dentro, e o diretor de futebol nesse momento estão rachados. Tá bom pra você ou não? Não, mas o que pode ser pior ainda, não é nem questão ano que vem? ficar... Não, o que pode ser pior... Ano que vem pode ser bem pior, hein? Não, o que pode ser pior, e para mim, no meu caso, é gravíssimo se isso acontecer. Para mim, é a pior manobra e o pior movimento que o São Paulo poderia fazer, e eu não sei se os conselheiros irão aprovar isso, porque se aprovarem, estão assinando um atestado... A história da base? De vender a base? Mas não pode... Se isso acontecer, fecha o clube, hein? Eu também vejo com muita desconfiança. Isso é uma vergonha, isso aí é uma vergonha das mais absurdas. Se o São Paulo vender a base da forma como eles estão, pelo menos o que eu entendi ali e tal... É uma coisa absurda, absurda. Eu fico assim, eu queria ver os conselheiros se realmente irão aprovar isso daí, porque se aprovarem, vocês estão rasgando e jogando a história do São Paulo no ralo. E o futuro clube, também. Isso que eu ia falar. E o clube fica sem futuro. Porque lembra aí, começo do ano, o Zubeldia com dificuldades. Quantos jogadores ele colocou das categorias de base? Lucas Ferreira. Tá. Quantos já venderam? Todos. Só não o Rian que se machucou. Faltou um que machucou. Só não vendeu porque machucou. Só, né? E conseguiu pelo menos ajudar o São Paulo alguma coisinha deve ter ajudado, mesmo dando de graça aos jogadores. O ano passado já havia vendido um jogador para o Porto. O São Paulo só vai ter um pouquinho de superávit esse ano, porque vendeu todo mundo. Né? O William Gomes também tinha vendido no ano passado para a base. Bem no Porto agora. Vejam quantos jogadores a base revela. Aí você já ganha pouco. Aí desse pouco você vai dividir o percentual com outra pessoa que não tem nada a ver. E tem mais um detalhe, Zé. No ano que vem não tem mais quem vender. Sim. Já venderam todo mundo. Vamos escutar Hernan Crespo falando desse... Ele sabia já onde estava pisando. Topou, encarou. Agora aguenta, Crespo. Extrair ainda mais? Puxa, você é muito positivo. Tentamos de fazer o melhor possível. Tentamos de fazer o melhor possível no limite do que a gente teme e tenta de adaptar-se ao que acontece dia a dia. O São Paulo acontece muitas coisas durante o dia a dia. Então, a ideia é tentar fazer o melhor possível, depois falar em dezembro, e como acaba a temporada, fazer um balance e ver que se pode fazer no futuro. Neste momento, temos que ir dia a dia. Não tem meta, não tem nada. Continuar, tentar caminhar, correr, possivelmente voar. Ainda não sei, não pensei em Mirassol. Normalmente eu tento de pensar, como falei antes, dia a dia. Tento programar dia a dia. As surpresas aqui são constantes. Então não tenho o privilégio de outros de pensar em 2 dias. Não um mês, 6 meses, um dia. Porque acontecem coisas inacreditáveis todos os dias. A gente tem que tentar adaptar, tentar fazer o melhor possível. Tupac, faltou um pouquinho, mas bem pouquinho, para o Crespo jogar no ventilador. Sim. Né? Ele estava ontem de guarda baixa mais do que nunca. Mais do que na eliminação da Libertadores. A reação dele no banco? E olha, Pascoal, sem querer comparar trabalhos, tá? E nem o tamanho de cada um, a qualidade de cada um como treinador. Mas o estilo de conviver com as dificuldades do clube. O Zubeldia segurava tudo. Sim. Pouquíssimo, talvez nunca, hein? Talvez nunca tenha reclamado de nada. E a bucha dele era igualzinha do Crespo agora. Até pior, sem tirar nem pôr. O Crespo, no primeiro momento, naquelas primeiras entrevistas, mesmo com bons resultados, qualquer pergunta um pouco mais difícil, que não era relacionada diretamente ao futebol, problemas médicos, problemas de venda de jogador, negociação de jogador, ele falava o quê? Não, isso é com o departamento médico, isso é com a diretoria, ele sempre delegou.
o Zubeldia sempre matou no peito. É mais uma dificuldade que a direção do São Paulo vai ter. Um treinador que, tá bem claro, não vai ficar sossegadinho, não. E a declaração dele... no fim do ano vai falar. Quando acabar a temporada, a gente pode comentar tudo. E aí ele falou, não, a gente vai andar, a gente vai seguir, né? Vamos andando, vamos correndo, vamos tentar voar, tentar fazer milagre. E eu achei curioso, assim, sintomático, né? E triste quando ele fala que ele não tem meta. Não tem meta. Não adianta eu olhar pra frente. Eu falo assim, eu tenho que fazer hoje. Eu não tenho condição de olhar pra frente. Não sabe os jogadores que Vou tem. vivendo hoje, né? Na data FIFA. É triste. Na data FIFA, quando não tem jogo, 3 caras se machucam. 4, né? Porque o Dinheiro também ontem não tinha condição de jogo. 4 jogadores se machucam na data FIFA. E ontem no jogo mais um. E ontem no jogo mais um, o 5º. Isso é algo muito quando o difícil Wendel de se explicar. machuca, você viu a reação dele? Para mim, vendo ali o treinador de São Paulo, Crespo, na hora da contusão, ele sai chutando o chão, ele atira copo d'água no chão. Ele não acredita, ele fala, não é possível que esteja acontecendo. Eu não sei você, Pascoal, mas eu acredito, eu falo bastante disso com o Lugano, e é a opinião dele que eu corroboro. Energia é uma coisa que faz diferença. Quando você trabalha direitinho, tal, as coisas acabam conspirando a favor. A energia é boa e a coisa acaba conspirando a favor. Quando está tudo errado, a tendência é que a situação só piore. Aí num time de futebol, como a gente está falando de um time de futebol, você vai ter um número maior de lesões, você vai ter um número maior de casos de indisciplina. Claro, aquela máquina não está, a engrenagem não está azeitada. Aí a tendência, não é nem tendência, a probabilidade da coisa piorar é quase que 100%. E no caso das lesões, as pessoas olham muito para o departamento médico. Mas, assim, não é uma visão muito precisa, né? Porque o departamento médico, ele recupera quem se machuca. Ele não machuca, né? Eu acho que existem 3 olhares diferentes e é algo que o São Paulo não conseguiu mapear, assim, né? Porque além do componente da sorte e azar que existe também, nesse caso de lesão, mas existe o departamento físico, pode ter algum problema em preparação física, existe o departamento fisiológico, que trabalha muito a prevenção de lesão, né? Então, carga de trabalho, preparação física, prevenção de lesão, fisiologia, e a recuperação, o momento que esse atleta é devolvido para o campo, e a reincidência de lesão no mesmo atleta. São 3 caminhos diferentes e o São Paulo não consegue enxergar, porque não pode ser normal, não pode ser só sorte e azar. Todo ano, né? Sorte e azar existe. O jogador pisou errado, torceu o joelho, isso existe. Agora, o que acontece com o São Paulo não pode ser só... Já trocaram o comando do cara. departamento, já trocaram vários profissionais da área médica nos últimos anos. E a história permanece. O São Paulo não tem um ano de sossego de departamento médico relativamente vazio. É todo ano DM lotado. E só uma coisinha que eu queria citar a respeito do vencedor do Grêmio. Sim. O Grêmio deu uma acelerada na tabela. Deu 2 pontinhos atrás de São Paulo só. Deu uma respirada legal em termos de classificação do campeonato. Quem via o Grêmio já numa situação perigosa já saiu dessa situação perigosa. O time ontem fez um jogo muito correto. O Mano acertou o time em alguns aspectos, até a saída do garoto do Alisson. Muda. Ele é um jogador que tem muito poder de criatividade, tem muita força, muito incisivo, mas aí consegue botar um jogador que começa... O Edenilson fez um jogo espetacular. Ele jogou direitinho ontem. O Edenilson fez um jogo espetacular. O Arthur também muito bem, né? Os zagueiros foram absolutamente corretos o tempo. Até o goleiro deu um lençol sem querer, você viu aquilo? Pode uma presepada do Brando, que é bom goleiro. A gente tem visto nos últimos campeonatos, aconteceu com o Vasco há 2 temporadas, aconteceu com o Corinthians na última temporada e acontece agora com o Vasco e com o Grêmio. Os times que, no desespero, apostaram pesado na janela do meio do ano, conseguiram dar um... É verdade. Aconteceu com o Vasco do Ramon Dias, com o Corinthians do Ramon Dias e agora com o Vasco do Diniz e com o Grêmio do Mano. Muitas vezes um investimento até incompatível com o que os clubes podem fazer. Sim. Meio no desespero, mas a qualidade ajuda, né? E o Grêmio, através também da qualidade, Marcos Rocha, o zagueiro Noriega, que veio do Peru, o Carlos Vinícius... O Arthur muito bem. O Arthur, o William, que machucou, né? O Arthur mas não é rapaz, né, cara? O Grêmio deu uma subida, deu uma encorpada e tá escapando aí de rebaixamento. E vou trazer aqui mais algumas informações da equipe do Mirassol. São Paulo irá visitar a equipe do interior, partida que terá como pontapé inicial às 18h30 deste domingo. Lembrando, a transmissão será dos canais Premier. A classificação aqui atualizada do Brasileiro, estou trazendo agora, a equipe do Mirassol em 28 rodadas somou 49 pontos, está na 4ª colocação. Muito bem no campeonato. Já o São Paulo,
Oitavo colocado, 28 jogos, 38 pontos. Está a 5 pontos da primeira equipe ali do G6 do Campeonato Brasileiro. É de insuma importância vencer esse jogo se quiser almejar uma vaga na Libertadores do ano que vem. A não ser que torça para as outras equipes. O Brasileirão virar um G8, né? Porque aí um brasileiro tem que ganhar a Libertadores e os principais, como Cruzeiro e Fluminense, um dos dois vencer a Copa do Brasil. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos da equipe do Mirassol, todos pelo Campeonato Brasileiro. 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Os 2 últimos jogos da equipe pelo Brasileirão foram 2 vitórias jogando dentro da sua casa, onde ainda não perdeu na temporada pelo Campeonato Brasileiro. Então é jogo duríssimo para o São Paulo, uma equipe que está bem embalada no campeonato. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do São Paulo contra a equipe do Mirassol. São 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota para a equipe do Mirassol, que foi justamente no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo acabou saindo derrotado para o Mirassol dentro do Morumbi. Enfim, é um jogo de extrema importância se a equipe quiser se classificar para a Libertadores da próxima temporada. Lembrando que os próximos jogos do São Paulo não vai ser no Morumbi jogando em casa, vai jogar na Vila Belmiro. Aí fica meio estranho, parece que o clube está abdicando do apoio da sua torcida para se classificar para a próxima Liberta. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!